Fala aí, pessoal, né? Vamos aí, né, tirar aquele tremor do nosso coração, né, falando ainda um pouquinho mais sobre as leis de quem? Leis de Kirchhoff, beleza pura. Então, o que que nós vamos definir? Né? São duas leis, né? A primeira lei, né, nós diz que é a lei dos nós, beleza pura. E o que que diz a lei dos nós? Isso, para quem recordamos, né? Fácil demais que o somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó, né? O I aqui, alto, que saem do nó. O unity nó nada mais, né? Que aqui é onde encontram três ou mais condutores. Aqui tem também outro nó. Aqui é um nó? Não é um nó, né? O nó é três ou mais aí condutores, tá bom? E aí a segunda lei, pessoal, diz o quê? Né? Chamado lei das malhas. Lei das malhas aí. E não tem complexidade nenhuma. Mas aí eu não sei o que é malha. Lógico que sabe. Na malha nada mais que um circuito fechado, tá bom? Então podemos dizer aqui que eu tenho a malha 1, né? Podemos chamar malha alfa, tá? A malha alfa e aqui a malha beta. Beleza. São duas malhas, né? A malha é um circuito fechado e pela lei das malhas diz o quê? Que o somatório, né? Então, se eu somar, né, as DDPs, né, as tensões de uma malha, né, as suas quedas de tensões, isso tem que resultar em zero. Então, se eu somar o somatório vamos colocar das DDPs, das diferentes de potencial, isso tudo tem que ser igual a zero, isso por conservação da energia, tá bom? Então, o somatório de todas as tensões de uma malha, né, das quedas das DDPs, tem que ser igual a zero. Opa, mas como assim, né? Podemos observar o seguinte, pessoal, temos no circuito, podemos ter geradores, né, receptores, né, coisa que a gente, né, já conheceu, mas vamos definir algumas coisas. A gente sabe o que é a lei dos nós, sabe como a lei das malhas, eu tenho que analisar malha por malha, mas vamos com calma. Primeira etapa a se fazer é o que? Chutar o sentido da corrente elétrica. Opa, evidentemente. Então eu vou chutar aqui que é nessa malha tem uma corrente I1 percorrendo no sentido horário e eu vou falar aqui que eu tenho uma corrente I2 percorrendo no sentido horário também. Mas olha que coisa bacana. Então pode-se dizer que eu tenho uma corrente aqui I1 chegando aqui, vou ter uma corrente aqui circulando aqui que vai ser quem? Exatamente a I2. E aqui vai descer um pouquinho que eu não sei, e essa aqui eu vou chamar de corrente I3. Que coisa bacana. Pela primeira definição, podemos dizer o que aqui? Opa, a corrente que entra no nó tem que ser igual às correntes que saem. Exatamente. Então, pela primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, eu posso determinar que a corrente I1 é exatamente o somatório de 2 mais 3. E isso é a primeira definição. Olha que maravilha, né? Pela lei dos nós. Mas depois a gente precisa analisar o que? Pela lei das malhas. Então, malha é um circuito fechado. Então, eu vou analisar separado a malha alfa, depois eu vou analisar a malha beta. Mas antes disso, lembra que a gente tem que fazer? É polarizar, né, os nossos geradores, os receptores, os nossos resistores. Tá bom? A corrente está circulando aqui, né, essa corrente 1 aqui que vai circular, aqui vai descer uma corrente. Então vamos analisar primeiro aqui. Aqui, ó, menos, mais, menos. Aqui menos, mais. Agora lá, vamos observar a corrente 2 não está vindo? Então ela entra no positivo, sai no negativo. Novamente, a corrente está vindo aqui, ó. Positivo, negativo.
A corrente que está descendo aí 3, também temos que dar um jeitinho nela. Ó, a corrente está descendo, vai entrar no positivo, sair no negativo. Bonito. E aqui, essa I1, né? Essa I1 tá passando aqui, né? Tá vindo para cá. Então a I1 vai entrar aqui, ó, no positivo, vai sair no negativo, positivo no negativo. Primeira coisa é polarizar isso aqui, positivo, negativo. Vamos analisar, né, o que seria essa soma das DTPs. O que significa isso, pessoal? Com calma. Significa que eu tenho uma tensão, certo? Bonito. Aqui vai ter uma tensão aqui em cima. Vamos pegar os resistores. Né? Se a corrente está passando para cá, eu vou ter uma queda de tensão. E como calculo queda de tensão? Fazemos que queda de tensão, ó, é nada mais que como calcular como tensão igual a resistência vezes corrente. Isso aqui é R vezes I, mas R vezes I quanto? 3. Ah, que bacana. E aqui esse resistor vai ser um resistor para achar cada de tensão que G também da mesma forma. U igual agora R vezes qual a corrente que passa aqui, né? Aqui vai ser R vezes I1. E lá vai ser a mesma coisa, ó, a corrente está passando para ter uma queda de tensão ao contrário, né? Eu diminui o meu potencial ali. E aqui nada mais do que R vezes I. R vezes I1. Olha que coisa doida. Aqui também vai ser R vezes I1. E aqui, agora pegou a manha, né? Vai ser R vezes qual a corrente que passa? I2. Aqui, R vezes I2. Olha que coisa doida. E aqui, R vezes I2. Primeira coisa, a gente analisou isso aí. Opa, mas vamos com calma. Então, diz o quê? Vamos olhar só para a malha alfa. Esquece tudo essa parte daqui. Vamos olhar só para essa aqui. Então, significa que nessa malha, eu vou começar o quê? Começo num ponto. O importante é isso, ó, começar num ponto. E depois eu vou ter que voltar nesse ponto. Então, se eu iniciar aqui, eu tenho que dar a volta na malha. Ó. Vou percorrer no B, vou descer no E, do E, vou para o F e vou voltar aqui. Malha por malha. Então vamos lá somar essas DTP. Somar quem? Essas quedas de tensão. Começando daqui. Vamos se percorrer aqui, ó. Mais. Então vou colocar aqui, ó. R vezes I1 mais. Chegou no B, vamos descer, ó. Mais R vezes quem? I3. Opa! Eu cheguei na fonte. Mais, né, vou colocar aqui a tensão, né? Depois, vim para cá, mais R vezes I1, mais quem? Opa, chegou aqui no mais, tá vendo? No mais R I1, pá, mais a minha fonte, e isso tudo tem que ser igual a 0. Essa é a malha alfa. Nossa, né? Que complexidade. Não, mas vamos com calma para vocês entenderem. Certo? Isso que ele diz pra gente, que a soma das, né, diferenças de potencial numa malha, se eu olhar a malha, se eu somar todas as tensões numa malha, tem que ser igual a 0. Perfeito. Né? Não vou fazer a malha 2 não, vamos já partir para o exercício que é muito mais simples. Vamos entender aqui então, vai. São duas leis, leis dos nós e a lei das malhas. Vamos achar no tal nó? Opa, tem um nó bonitinho aqui. Outro nó aqui. Beleza. Depois, pessoal, o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que chutar o sentido da corrente. Lembra? Vamos chutar, né, no sentido horário. Então, eu vou ter uma corrente 1 aqui e vou ter uma corrente I2 percorrendo essa malha. Então, significa o quê? Que aqui a corrente I1 vai chegar.
Aqui vai sair, ó, corrente que passa para o circuito aqui I2. E vai descer um pouquinho aqui, que eu não sei quem que é essa corrente, que é I3. Opa, bacana, bacana. Então vamos lá definir por etapas aqui. Vamos depois fazer o que? A polarização do nosso circuito, que é quem? Analisando aqui, ó. Já está negativo, positivo. Agora a gente tem que definir, né, os resistores. Essa corrente vai passar aqui, vai entrar no maior, vai sair no menor. Corrente 2 está vindo circulando aqui, vai entrar no maior, vai sair no menor. E aí 1 é aquela que circula nesse circuito, aqui, ó. E 1 está passando aqui, ó. E 1 vai entrar no positivo, vai sair no negativo. Beleza. A segunda lei diz que a lei das malhas, que o somatório, a queda de tensão tem que ser igual a zero. A soma das dPs tem que ser igual a zero. Beleza, vamos começar na onde? Vamos chamar nó A e nó B. Vamos iniciar nesse nó? Descendo. Ó, como eu calculo a queda de tensão? U igual a R vezes I. R vezes I3. Certo? Vamos lá calcular. Então, vai ser 4 vezes a resistência vezes a corrente I3, mais, né, isso aqui na malha, vamos chamar de alfa e malha beta, tá bom? Então, a alfa vai ser 4 e 3 mais 1 vezes quem? I1, ó, mais 20 volts. Cheguei aqui. Acabou. Isso tudo tem que ser igual a zero. Essa é a minha malha. Tá bom? E a malha B, do jeito que a gente analisaria? B seria quem? Opa, começando aqui. Mais quem? R, que é 1 vezes qual que é a corrente que passa por ele? E 2. Beleza. E aqui quem mais? Menos 7 volts. Opa, menos 4 e 3. Voltei aqui. Isso tudo é igual a zero. Essa é a equação das duas malhas. Tá bom? Essa é a equaçãozinha das duas malhas. Tranquilidade. E ainda por relação, podemos obter aqui, para a primeira equaçãozinha, que a corrente que entra no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Olha que coisa maravilhosa, né? Assim, né? A gente pode continuar o circuito, mas não é, né? O meu ênfase é só a gente analisar o circuito, então a gente precisa obter um passo a passo, né? Analisar aos poucos, ver as quedas de tensões, ó. A corrente está perpulando, opa, tem uma queda de tensão aqui. E como calcula essa queda de tensão? U igual a R vezes I. R dessa resistência, qual a corrente que passa por esse resistor? I2. Olha que coisa linda. Vamos enxergar agora, ó. Vamos supor aqui que eu vou esquecer um pedaço da malha. Vamos supor aqui que eu não tenho essa malha mais, não quero saber dessa malha. Não tenho essa malha. Vamos calcular essa corrente 1 que circula, né, por nesse circuito aqui. Basicamente, o que a gente calcula aqui, pessoal? Né? Podemos analisar a malha? Sim, vamos partir daqui. Né? Vamos esquecer do outro lado lá. Vamos fazer essa parte aqui. Então vai ser quem? Começando aqui, corrente é a mesma, né? Que agora estou analisando somente uma malha. Esqueci da outra. Então vai ser 4, né, vezes I1 mais quem? 1 vezes quem? Opa! I1 mais quanto? Mais 20 volts igual a quanto? A zero. 4 e 1 mais 5 e 1 igual a quem? A menos 20. E 1 é igual a menos 20, 5 está multiplicando, passa a dividir. E 1 é igual
a menos 4 amperes. Opa, mas deu negativo. Olha que coisa bacana. Então, na verdade, o sentido da corrente não é horário. Na verdade, o sentido da corrente é anti-horário aí, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre Kirchhoff, né? As leis de Kirchhoff. Tranquilidade. Então, até a próxima e vamos para cima.